Hoje teve manifestações no Brasil inteiro a respeito da Dilma, da nossa presidente, e aqui nós não queremos nem a favor nem contra, nós queremos muito pelo contrário orar pelo Brasil. Amém? Hoje é noite de missões, onde nós vamos estar, onde nós estaremos orando pelo Brasil, também pelo Egito, também por Santa Rosa, por alguns motivos de oração que nós temos, Juazeiro do Norte, mas queremos orar pelo Brasil. Quantos querem que o Brasil vá bem? Levante a mão. Você faz parte disso, meu amado. Se o Brasil for bem, você é abençoado. E se Deus puser a pessoa certa lá no Planalto, lá na presidência, nós seremos abençoados também. E o que a gente não quer é nenhum tipo de manipulação demoníaca que venha tirar a paz do Brasil. Nós queremos que Deus faça a obra dele, que ele seja o Senhor dessa nação. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Levante as suas mãos. Há poder na oração daquele que ora com fé. Na oração do justo há poder. Na oração do justo. Em nome de Jesus. Que a tua misericórdia, Deus amado, esteja sobre o Brasil. Pai, hoje nós tivemos um dia de protestos nas ruas, Pai. E nós sabemos que o Senhor é o dono do Brasil, Pai. O Senhor é o dono de todas as pessoas que moram aqui. O Senhor é o Senhor das pessoas. Eu não sei se elas sabem disso, mas o Senhor é o que domina sobre a terra. Pai, mas em nome de Jesus nós oramos para que o Senhor traga paz ao Brasil, Senhor. Nós não queremos, Deus amado, entrar na questão política, mas queremos, ó Deus, que o Senhor seja o Senhor, o dono, e transforme, Deus amado, as pessoas que precisam estar no governo, Pai. O Senhor possa, Deus amado, transformar, mudar as pessoas que estão ou fazer do jeito que o Senhor quiser, ó Deus, para que o Brasil tenha paz e prosperidade. E assim, ó Deus, nós estamos juntos no Brasil. Nós estamos aqui, Deus amado, e precisamos dessa bênção, para que a nação saiba que o Senhor é Deus. E Deus amado, aí nós prosperaremos quando o Senhor for o Senhor e o Deus dessa nação. Quebramos toda a obra das trevas que engendra, que é obra do diabo que vem engendrando contra os cristãos, Pai amado, e também contra a nação brasileira. Pai, abençoa financeiramente, abençoa monetariamente o Brasil, Senhor. Traz a tua bênção, ó Deus, em nome de Jesus. Tem liberdade de ação, Pai. Levanta homens e mulheres que sejam respostas de oração, que sejam pessoas que sejam, Deus amado, agradáveis ao Senhor, e que o Senhor realmente vai poder falar através deles. Assim como o Senhor colocou Ciro e usava Ciro para abençoar Israel. Deus amado, coloca também pessoas que sejam, Deus querido, sejam pessoas segundo o teu coração, para que abençoe o Brasil, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fale comigo, em nome de Jesus. Abençoa o Brasil, Pai. Transforma o Brasil, Senhor. Que o Brasil se converta ao Senhor. E tenha o Senhor como único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Pai. Ele sim é o nosso Deus. Oh Brasil, olha para cima, porque o nosso Deus é vivo. Existe uma chance de ser novamente. Feche seus olhos. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama.
sou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Ele te ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria? O que seria de mim? Deus me amou tanto que enviou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama
Fale com ela para que ela seja renovada no amor de Deus. O amor de Deus nos faz sorrir, nos alegra por dentro. O amor de Deus tem tanta paciência conosco. Senhor, nós queremos sentir o teu amor derramado na cruz do Calvário. O teu amor foi lá derramado. O Senhor derramou o teu sangue precioso. O Senhor derramou o teu amor tão precioso. Nós não merecemos, nós não merecemos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te Te agradecer, Senhor. por tua obra em Você é bom nossas demais vidas. conosco, Pai. Confiamos em teu infinito amor, Só tu és. pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra E céu. Levante suas mãos e cante. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te, Senhor. e agradecer-te Por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és, pois Senhor. só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra E Deus quer tocar no seu coração sempre, todos os dias, todos os segundos. Mas quando você está na casa dele, ele não só quer tocar no seu coração, ele quer dar também uma mesa preparada com todas as bênçãos que você precisa. A mesa do rei. Nós estamos na frente da mesa do rei. Nós estamos na presença do Rei dos Reis. Por isso que é maravilhoso sentir o amor dele. Ele é maior do que qualquer coisa que existe, até mesmo que o ar que nós estamos respirando aqui. Deus nos circunda com o amor dele. Aleluia. Essa semana
perdi uma pessoa muito querida nossa, que é meu tio, que é pastor Valdemar Tomasi, que orou 10 anos por nós, pela minha família, e muitas vezes foi rejeitado pelo meu próprio pai, porque o meu pai era muito religioso e não conhecia Deus verdadeiro. Meu tio orou por nós, jejuou por nós, ele e a família dele, ele e a esposa dele querida, tia Maria. E agora com 79 anos o tio Valdemar veio a partir para o Senhor. Em 42 dias ele piorou, pronto, nem sabiam o que tinham, descobriram a semana passada o que ele tinha e partiu para a glória do Senhor. E uma coisa que eu fico muito grata a Deus, hoje é noite de missões, e a gente lembra bem que as missão não é nada mais, irmão, do que falar de Jesus para as pessoas que precisam, seja aqui ou fora daqui. As pessoas precisam entender que missões tem aquela coisa assim meio esquisita, que parece tão diferente, ela parece tão inatingível só para algumas pessoas especiais, mas não é verdade. É para todos os que se interessam e amam as pessoas e querem falar de Jesus para as pessoas. Você sim é um missionário que leva a palavra, e ele levou para nossa casa essa palavra. E uma vez que meu pai se converteu, minha mãe e o meu tio e minha tia, tio Mário e tia Alzira, e eu também nos batizamos os 5 na primeira vez. Depois já vieram meus outros irmãos, já vieram tios e tias, e dessa turma toda tem pastores no meio, pessoas falando do nome de Jesus a tempo e a fora de tempo. E o Votorantim é resposta. Essa igreja de Votorantim é resposta. Ela é resultado de uma vida de alguém que falou de Jesus para outra, e a outra atingiu tantas pessoas como você e eu que estamos aqui. Então, missões é profundamente o coração de Deus, é o que Deus no coração dele deseja. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eu pude me alegrar no Senhor, onde o tio Valdemar estava, quando estava sendo velado, só podíamos sentir alegria, porque o que você vai sentir num velório ou num enterro de uma pessoa convertida, que desde o começo até o final da sua vida entregou sua vida, sua alma, seu espírito, a sua família, perdeu 2 filhos no ministério, 2 crianças que estavam com ele. Deus levou 2 crianças dele, nós não sabemos o porquê, mas Deus sabe. Agora ele está perguntando e sabendo lá. Deu sua vida para a obra de Deus, para a glória de Deus, abriu não sei quantas cidades e ajudou muitas cidades do Brasil a se reerguerem como igreja. E eu sou testemunha viva do que Deus fez através daquele pastor. E o que eu me alegro é que um dia nós vamos poder chegar lá no céu e ver os frutos daquele trabalho. Por isso, irmão, eu e você que estamos aqui essa noite, eu falo para você, a gente tem muita oportunidade ainda. Você tem a vida, a sua vida ainda para gastar para Deus. Não gaste só para você. Tenha o privilégio de o dia que alguém for te velar lá, ou Jesus vier te buscar, mas primeiro ou talvez te velar. Eu acredito que muitos ainda passarão pela morte. Alguém possa falar o seguinte de você: puxa vida, essa pessoa começou firme e nunca mais, ela está melhor agora do que quando começou, ela teve muitos frutos que o acompanham. E eu tenho certeza de que o que ele fez jamais foi em vão. E uma coisa que ele falou para mim no dia 15 de julho, que nós fomos lá vê-lo no hospital, e era não sei que número que era, que data que era, meu 47º aniversário de vida cristã, não, de batismo. E bem no dia que eu estava lá, o tio Valdemar estava lá, eu falei: tio Valdemar, muito obrigado, porque o senhor falou de Jesus para nós.
ele falou, minha obrigação. Se a gente levasse isso a sério, né, irmãos? Nós poderíamos falar do amor de Deus. É uma obrigação nossa. Mas eu falei, não, tio, não foi só por obrigação. O senhor fez isso por amor. Não é verdade? Por amor a Deus em primeiro lugar. Por obediência ao Senhor. E por amor à família do meu pai. Eu preciso ser parecida. Se eu chegar a ser um pouquinho parecido com meu pai ou com meu tio, já está bom. No amor que eles tinham pelas almas e também por Deus. Eu gostaria que você estivesse lembrando disso agora, porque Deus te amou tanto que entregou o seu filho para morrer no seu lugar, no meu lugar. Você precisa testemunhar desse amor. Você precisa se interessar em buscar pessoas para Deus. Põe a mão no seu coração e fale comigo. Deus, me ajuda a amar as pessoas como o Senhor ama. A olhar para as pessoas e ter misericórdia delas. Como o Senhor tem. Me ajuda a abrir a boca e a ganhar pessoas para o teu evangelho. Para que eles possam também morar contigo eternamente. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Fale obrigado, Senhor, pelo teu amor. Amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus esta noite. Em Marcos 4. Deus vai continuar falando aos nossos corações. E tem uma palavra que Deus tem falado já há alguns dias comigo. E nessa noite aqui eu quero compartilhar essa palavra. Então nós vamos começar lendo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez a completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E nós vamos parar um pouquinho aqui, irmãos, para conversarmos sobre as tempestades da nossa vida. É uma palavra que Deus já tem falado no meu coração há alguns dias. Tem me incomodado e eu tenho aprendido com isso. Porque a gente percebe, irmãos, que as tempestades, elas chegam até nós. E elas são inevitáveis. As tempestades, ela chega para o idoso, ela chega para a mulher, ela chega para o homem, ela chega para o jovem, ela chega para a criança, até ela chega. Ela chega para todos nós. Elas são inevitáveis. Não tem como evitar uma tempestade. Ela não aperta a campainha, ela não avisa por um recado, por uma mensagem. Ela simplesmente chega. Chega e muitas vezes ela tira o nosso chão. Ela causa um transtorno muito grande nas nossas vidas.
A tempestade também, elas são, além delas serem inevitáveis, elas são inesperadas. Ninguém espera. Ninguém espera uma tempestade na vida. Ninguém espera surgir um problema e você ter que enfrentá-lo. Ninguém espera uma doença repentina. Ninguém espera uma morte, como do tio da pastora. Ninguém espera a perda de um trabalho, de repente você chega no seu trabalho lá, na sua empresa lá, e eles te dão uma notícia que você foi dispensado porque o Brasil está passando por um problema de crise. E reflete na nossa vida. E se você perde o trabalho, como você vai conseguir pagar as suas contas no final do mês? E todos nós, todo mundo tem compromissos. Todo mundo quer chegar na casa e trazer o alimento para o seu filho, quer cumprir com tudo que a pessoa já tem para fazer. Então, na verdade, elas são inesperadas. Ninguém espera. Não tem como marcar, olha, daqui um mês eu vou passar por isso. Não, pode chegar hoje, como pode chegar amanhã. E as tempestades, elas têm também uma outra característica, irmãos. É difícil de nós administrarmos. Isso eu acho a pior coisa. As tempestades são difíceis de nós administrarmos. Muitas vezes você está ali, você está vivendo, tendo uma vida normal, e as coisas estão acontecendo, e você é fiel a Deus, no muito, no pouco, mas você é fiel a Deus, você é obediente à palavra de Deus, você fala com Deus, você busca Deus, você é fiel, você dá frutos, você está fazendo tudo certo. E de repente passa por uma tempestade. É difícil nós administrarmos. Então eu volto aqui para a palavra. E nós vemos o seguinte, irmãos. Nós vemos Jesus. Ele tinha falado às multidões ali o dia todo. E chega de noite, de tardezinha, ele fala, olha, vamos para o outro lado do mar. Peguem o barco, vamos para o outro lado do mar. E todos os seus discípulos subiram naquele barco e começaram a entrar no mar aberto. E é interessante uma característica, irmãos, do mar da Galileia, que foi aonde eles atravessaram. O mar da Galileia, na verdade, é um lago. E ele não é um lago muito grande. Eu não me lembro agora a distância dele, mas ele não é um lago muito grande. Só que em volta dele, ele é cercado de montanhas altas. E o vento, quando bate ali naquelas montanhas ali, se esfria e pode ocorrer uma tempestade de ventos, porque daí esse vento desce para o mar. E foi exatamente isso que aconteceu naquele dia. Porque não tem muita tempestade ali. E aconteceu que os discípulos ali começaram a enfrentar ondas fortes, gigantescas, que o barco ia virar e todos eles talvez iriam morrer. Será que isso ia acontecer, irmãos? Mas de repente, eles não conseguiram administrar isso, essa tempestade que eles estavam passando. Muitas vezes você está passando por uma situação que também não tem conseguido administrar. Talvez você esteja passando por uma situação difícil que aconteceu. E o que fazer? E muitas vezes esse problema tem tirado as suas forças, roubado as suas forças, tirado o seu chão. Você não consegue ir nem para frente, nem para trás, está parado. E esse problema e essa tempestade tem paralisado você.
tem tirado, roubado. As palavras de confiança, a gente não se lembra. É difícil de lembrar. Os discípulos conheciam aquele mar com a palma da mão deles. Eles eram pescadores, eles passavam por ali direto. Conheciam Jesus, sabiam quem era o mestre. Jesus tinha acabado de realizar a multiplicação de pães para uma multidão. Os discípulos viram o que Jesus estava fazendo, o que Jesus fazia. Sabia que Jesus realizava milagres. E mesmo assim eles não conseguiram administrar aquela tempestade. É interessante, irmãos, que quando nós passamos por uma tempestade na nossa vida, quando você é fiel a Deus, quando você tem vida com Deus, quando você está andando nos caminhos de Deus e fazendo todas as coisas certas, você pergunta, mas por que Deus? Por que eu estou atravessando por tudo isso? É difícil de nós entendermos. É mais fácil de entendermos no caso de Jonas. Lembram de Jonas, irmãos? Jonas, Deus mandou ele para ir para Nínive, pregar para Nínive. Mas ele não quis. Ele foi desobediente. Foi para outro lado. Aí Deus permitiu uma tempestade no barco que ele estava, para chamar a atenção dele. Quando nós sabemos que estamos fazendo algo errado, que não estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus, que estamos dando brechas na nossa vida, que nós não estamos fazendo o que Deus espera de nós. E quando surge um problema, uma tempestade, uma situação, a primeira coisa que nós pensamos muitas vezes, Deus está me corrigindo, Deus está me puxando a orelha, Deus está me trazendo de volta para o propósito dEle. Agora, e quando você está fazendo tudo certo? Como você explica uma tempestade? Então eu falei que a tempestade ela é inevitável, eu falei que a tempestade ela é inesperada, eu falei que é difícil de administrar uma tempestade. Agora, irmãos, o que fazer diante disso? Olha que coisa interessante. Vamos ver um homem que estava fazendo tudo certo e ele passou por uma tempestade. Elias, irmãos. Elias estava lá. Ele estava vendo Deus se revelar a ele de maneira tremenda. Não somente ele, mas todo o povo. Um dia ele chegou diante de Acabe, diante do povo e falou assim: vamos ver quem vocês agora vão servir. Se Deus é Deus, sirvam Deus. Se não, sirvam a Baal. Mas vocês precisam decidir quem vocês vão servir. Vocês não podem ficar entre dois caminhos. E aí ele pediu para que apresentassem sacrifícios e clamasse ao Deus deles, que era o Baal. E Baal não respondeu. E de repente, quando Elias foi clamar a Deus, Deus se revelou com fogo e consumiu todo aquele holocausto. E todos viram que como Deus era vivo. Aí Elias sai dali e vai para o monte orar para que chovesse. Porque já fazia 3 anos e meio que não chovia, nem orvalho caía sobre a terra. Diante da palavra dele mesmo. Que ele havia profetizado isso. E aí Deus manda chuva forte sobre a terra quando Elias ora. Elias era um homem vitorioso, estava tendo vitória, Deus estava se revelando a ele ali, e se revelando ao povo, e de repente por causa de uma palavra, de uma mulher, cai o mundo de Elias, palavra de Jezabel. Olha, amanhã mesmo você vai estar morto, eu vou fazer a mesma coisa que você fez com os profetas, com os nossos profetas. E por causa desta palavra de Jezabel, Elias ficou depressivo, fugiu. Ficou dentro de uma caverna por muito tempo. Porque ele não conseguiu administrar aquela palavra sobre a vida dele. Ele não conseguiu lidar com aquela situação. E o que ele fez foi fugir.
como muitas vezes nós, irmãos, também no meio de uma tempestade, no meio de uma situação que não conseguimos administrar, também muitas vezes fugimos. Quando não fugimos, nos escondemos. Quando não nos escondemos, nós nos isolamos. E é assim que muitas vezes nós, que cremos um Deus todo-poderoso, temos enfrentado as nossas tempestades. Mas eu creio, irmãos, que essa passagem aqui resume em 3 perguntas. A primeira foi o que os discípulos fizeram para Jesus, que está lá no versículo 38. Jesus, não te importas que morramos? Então, no meio daquela tempestade, os discípulos, Jesus, irmãos, tinha pregado durante o dia, tinha realizado milagres, entrou no barco junto com os discípulos. E o que ele fez? Ele foi dormir, ele foi descansar. Jesus sabia que iria vir uma tempestade ali? Que iria acontecer tudo aquilo? Jesus sabia. Por que então Jesus dormiu? Se ele sabia. Uma das nossas dificuldades também, irmãos, com as tempestades que acontecem na nossa vida, é pensar que Deus não está fazendo nada. Como os discípulos perguntaram para ele: o senhor não se importa, o senhor está dormindo, o senhor não se importa com o que nós estamos passando? Quantas vezes e você clama a Deus, e você ora, e você jejua por aquela situação, por aquela conversão, e Deus não fala nada. Deus fica em silêncio. A espera, a demora do agir de Deus, muitas vezes, irmãos, traz um sentimento de abandono, traz um sentimento que Deus não está atento a você, que Deus não está se importando com você, que Deus não está preocupado com você, que você não é valorizado por Deus. Quem já se sentiu assim? E por que Jesus dormiu sabendo que ia acontecer tudo aquilo? A primeira coisa, porque Jesus, irmãos, Jesus ele descansa. Mesmo passando por tempestades, ele é Deus. Ele era Deus ali, irmãos. As leis da gravidade estão debaixo do poder dele. E ele tinha plena confiança, plena certeza que nada ia acontecer. Ele também descansava no Pai que tinha dado aqueles discípulos para ele cuidar. E quantas vezes nós nos perguntamos: mas eu tenho orado tanto tempo por isso, tanto tempo por aquela pessoa se converter, tanto tempo para ela voltar para Deus, e por que não acontece? Quanto tempo você tem orado por uma pessoa se converter? Vocês lembram de Jairo, irmãos? Marta manda um emissário falar para Jesus: Jesus, o senhor tem que ir lá, porque Jairo está doente. O senhor precisa ir lá curar ele. Jesus só fala assim: esta enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Pai seja glorificado. Jesus não estava demorando. Depois que esse emissário saiu dali, irmãos, ele demorou mais 3 dias para chegar lá. E quando ele chegou lá, a primeira coisa, Marta não falou: oh, Jesus, que maravilhoso, o Senhor chegou. Não, irmãos. Jesus falou assim, Marta falou assim para Jesus: meu irmão já morreu, o Senhor já chegou tarde demais, o Senhor demorou muito. Olha como o Senhor demorou. Ele já morreu já há 3 dias. Agora já não tem mais jeito. E Jesus foi lá, mandou que tirassem a pedra de lá e convidou Jairo para sair. É Lázaro. Eu estou com Jairo na cabeça. É Lázaro.
Marta conjugou o verbo errado. Ele já morreu, já não tem mais jeito. Não, mas Jesus é a ressurreição e vida. Jesus realiza milagres. E Jesus, irmãos, ressuscitou Lázaro. E Jairo tinha a filha dele, que estava morta. E Jesus foi lá e falou: levanta-te. Amém, irmãos? E ela também reviveu. Jesus não se demora, ele vai no tempo certo. Aí os discípulos perguntam: o senhor não te importa? O senhor não se importa com a prova que eu estou passando? Com a tempestade que eu estou passando? Eu perdi meu trabalho, eu perdi emprego. Ou eu estou passando por esse problema, estou enfrentando isso. O senhor não se importa? E Jesus levanta daquele lugar, irmãos. E Jesus, ele fala assim, ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Agora Jesus faz uma segunda pergunta para os discípulos. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Temos medo, irmãos, muitas vezes. Temos medo, temos receio, temos insegurança. E por quê? Sabe, irmãos, a maneira que muitas vezes Deus tem para trabalhar em nós é de uma maneira pedagógica também. A maneira pedagógica de Deus é que quando nós passamos por tempestades, irmãos, e é esse o propósito de Deus, é nos ensinar. É nos ensinar a ficar mais perto dele. É nos ensinar que sempre nele nós temos um lugar junto com ele. É fazer com que a gente compreenda que nós temos ele, irmãos, como um porto seguro, como Jesus estava ali no barco. Nada iria acontecer com Jesus ali no barco. O barco não iria afundar e ninguém iria morrer. Se eles confiassem em Jesus realmente, irmãos, eles poderiam até deitar perto de Jesus ali e descansar. Então, quando eu e você enfrentamos uma tempestade, irmãos, o que nós temos que fazer? É descansar em Deus. É ficar mais pertinho de Deus. É nos ater para aquilo que Deus, Ele quer de nós. É clamar, é continuar com Ele ali, confiando que Ele vai prover tudo aquilo que nós precisamos. Que nas mãos dele está a nossa vida, é dele. O poder da vida e da morte está nas mãos de Deus. E nada acontece nas nossas vidas sem a permissão de Deus, irmãos. E o que acontece? Deus não permita para que você se frustre com ele. Ou destrua aquele problema, possa destruir a sua vida. Não também. Mas Deus permite essas tempestades para que eu e você possamos chegar mais perto dele. Nós muitas vezes sentimos medo. Nós muitas vezes nos apavoramos. Na verdade, irmãos, é no momento da tempestade. É no momento dos desafios que nós conhecemos mais a Deus. É que nós podemos conhecer o caráter de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. É no meio desta tempestade que você está passando, é no meio desta intercessão que você está orando, clamando a Deus há tanto tempo, que Deus está agindo na sua vida e está te trazendo mais para perto dele. E está dando uma nova visão, está dando propósito na sua vida e está revelando aos pouquinhos o que ele quer para a sua vida. Eles deveriam, irmãos, ter fé, mas tiveram medo. Por que eles deveriam ter fé e não medo? Porque no meio de uma tempestade, eu e você devemos ter fé, confiar em Deus e não ter medo.
Primeira coisa, irmãos. Porque Jesus estava ali. Por causa da presença de Jesus ali. A primeira coisa. Jesus está na sua vida, não está, irmãos? Jesus está na sua família, não está? Jesus é o teu Senhor, Jesus é o teu Salvador, Ele anda com você, Ele está dentro do seu coração, você tem discernimento espiritual, Ele fala com você, Ele fala através da palavra, Ele fala através de quando você lê a Bíblia, de quando você fala com Ele, Deus fala com você através das pessoas, Deus age na sua vida, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, você tem a presença de Deus na sua vida, só por causa da presença de Deus. Aí já seria todo motivo de nós confiarmos em Deus, de nós termos fé, mesmo no momento dessa tempestade que eu e você muitas vezes passamos. Um outro motivo, irmãos. Lembra no início do texto, Jesus ele falou assim para os discípulos: vamos para o outro lado. A ideia de Jesus não era para que ninguém morresse no meio do caminho. Mas Jesus iria conduzir aquele barco até o outro lado. Havia uma promessa. Jesus falou assim: vamos para o outro lado. Havia um fim, o outro lado do mar. Ninguém iria morrer ali. Havia uma promessa. Quantos aqui tem promessa, como a Salete hoje perguntou, quem aqui tem promessa de Deus? Todos aí levantaram as mãos, porque nós temos promessa de Deus. Eu e você temos promessa de Deus. E se eu e você temos promessa de Deus, por que nós vamos duvidar? Se estamos atravessando uma tempestade, que no meio dessa tempestade Deus vai esquecer a promessa e aquilo não vai se cumprir? Você já viu alguma promessa de Deus não se cumprir na Bíblia, irmãos? Não tem. Deus cumpre, Deus é fiel, irmãos. Deus não se esquece daquele que Ele falou para você. Se Ele falou há anos atrás, se Ele te deu há anos atrás uma promessa, e ainda essa promessa ainda você não vive ela, você vai ainda viver, porque Deus não se esqueceu da promessa dEle para a sua vida. A promessa de Deus nos dá garantia de como nós podemos e devemos confiar em Deus plenamente em todos os momentos da nossa vida. Se você tem vivido um deserto, se você está passando por essa tempestade, que parece que nunca vai se aquietar, saiba, confie nas promessas que Deus já deu para você. Que vai passar, que você vai até passar para o outro lado. Que tem um fim nessa tempestade. Que essas coisas vão passar. E um outro motivo que nós devemos ter fé, irmãos. E não medo. Conhecer o poder de Deus. Eles então falam a última pergunta. E é eles que perguntam agora: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles perguntam: quem é esse? Que até o mar, que até o vento, que obedece às ordens dele. Os discípulos, irmãos, já conheciam Jesus. Eles sabiam do poder de Jesus. Como eu e você nós também sabemos, conhecemos o poder de Deus, irmãos. Sabemos de quantas coisas Deus fez, irmãos. Sabemos de como Deus nos tirou lá das trevas e nos transportou para o reino dele. Olha que privilégio, irmãos. Olha que privilégio. Olha que privilégio de nós, irmãos, conhecermos a Deus. De nós ouvirmos do amor dele. Se você não conhecesse hoje a Deus, aonde você estaria? Aonde você estaria? Deus foi tão maravilhoso, irmãos. Quem é esse? Que muda a vida das pessoas, que transforma a vida das pessoas. Quem é esse que transforma a água em vinho? Que faz a tempestade se acalmar? Que faz uma doença sair do seu corpo e você ser curado? Que faz, muitas vezes, que levanta o morto e faz ele reviver? É esse o Deus que nós servimos, irmãos. É esse o Deus que você serve.
esse que quando você passa por uma tempestade, como muitas vezes Paulo, ele iniciou o ministério dele, irmãos. E quantas lutas Paulo não passou? Cada cidade que ele passava, que ele atravessava, irmãos, uma ele era chicoteado, a outra ele era espancado, quase até a morte. Na outra ele foi preso. E Paulo viveu assim. O que ele disse no final de tudo? Que tudo que ele passou, irmãos, contribuiu para o evangelho, para a pregação do evangelho, do reino de Deus. E que nada pode o afastar do amor de Deus. Paulo falou isso. Então todas as coisas que nós atravessamos, irmãos, têm um propósito. Que é para contribuir com aqueles que amam o Senhor. Que é para contribuir com o teu crescimento. Deus está querendo você na presença dEle, mais pertinho. Deus não está demorando no seu caso. Deus não está demorando para vir nessa situação. Mas descanse nele. Descanse nele. Espere nele. Não esmoreça na tua fé. Não desanime na sua fé. Agora veja bem, uma outra situação que eu quero encerrar com isso. Numa outra situação, também, os discípulos estavam no barco à noite. Jesus os despediu, mandou eles ir embora dali com o barco. Eles entraram no barco e foram. As ondas começaram a se agitar na noite. Só que Jesus não estava com eles naquele barco. Jesus estava na praia e resolveu ir até eles andando por sobre as águas. Jesus sabia que as ondas do mar estavam agitadas. Mas Jesus não estava lá no barco. Jesus estava lá fora, lá longe, andando por sobre o mar. Aí de longe Jesus falou assim: não temam. Não temam. Duas situações. Uma situação é Jesus dentro do barco. Outra situação é Jesus fora do barco e dizendo a mesma coisa. Não temam, sou eu, o Senhor. O que nós podemos aprender com essa última lição, irmãos? Que Jesus, irmãos, Ele também quer acalmar a tempestade do teu coração, dos teus sentimentos. Jesus é para cura de dentro também. Muitas vezes você não está passando por uma tempestade, com um problema sério, mas está aqui, está aqui, na sua mente, no seu coração. Muitas vezes são sentimentos negativos, são pensamentos negativos. E a nossa mente é um campo de batalha, irmãos, muito grande. Na nossa mente aqui, Satanás conhece também, a Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor, querendo nos tragar. Ele te conhece pelo aquilo que você fala, a maneira que você age. Ele conhece o teu passado, o teu presente, o que você faz. E pelas suas atitudes em relação aos outros, em relação a você mesmo, em relação a sua família, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Ele sabe o seu ponto fraco. E muitas vezes ainda nós caguetamos, né? A gente fala, a gente fica falando. Aí revela mais ainda para ele quem nós somos. E aí ele mesmo instiga com pensamentos. Que Deus esqueceu de você, que Deus não está nem aí com você, que Deus abençoa aquele lá, aquele outro e você não. E nós muitas vezes acreditamos nas mentiras. Nós muitas vezes acreditamos. E a Bíblia fala, em Filipenses 4:8, cuidado com o que você pensa. Vigie o teu pensamento. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Irmãos,
Nós precisamos pensar nas coisas que nos edificam, nas coisas que nos levam para Deus, o que é verdadeiro, irmãos. Quantas mentiras nós temos acreditado em quantas mentiras do diabo. Que a sua vida não vai mudar, que as coisas não vão acontecer. Quantas vezes acreditamos nas mentiras? Mas a Bíblia fala que é para você acreditar na verdade, naquilo que é a verdade. E a Bíblia fala que a verdade, irmãos, liberta-nos. A Bíblia nos liberta. A Bíblia liberta a sua mente, o seu coração. A Bíblia, a verdade te liberta. Liberta a sua mente. Liberta seu coração. E eles terminaram, irmãos, com essa pergunta falando para Jesus: quem é esse? Esse é aquele que ama muito você e eu. Esse é aquele que tem um grande propósito nas nossas vidas. Ele é aquele que quer nos ver mais perto dele. Ele é aquele que quer ensinar você a toda e qualquer situação. Tanto as tempestades do seu coração aí, seus sentimentos, sua mente. Deus quer restaurar. E também as tempestades de fora, para que o nome dele seja glorificado. Porque quando eles perceberam que era Jesus que estava vindo por sobre o mar, eles adoraram a Deus, irmãos. Eles adoraram a Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, Pai celestial.